Olá, pessoal! Muito bem, bem-vindos a todos! Em algum momento no instante passado, enormes monstros humanoides chamados titãs apareceram de repente na Terra. Eles se alimentavam de qualquer humano que pudessem capturar. Os humanos já não estavam no topo da cadeia alimentar, e com o tempo, sua população começou a diminuir. Mesmo depois de muitas civilizações terem sido dizimadas, a humanidade não havia encontrado uma maneira de lutar contra os titãs. Então, em vez disso, escolheram limitar sua liberdade para se manterem seguros. Os humanos sobreviventes construíram enormes muros concêntricos, mais grossos e altos que os titãs, ao redor de uma área para prevenir invasões. Foram construídos 2 muros circulares, um dentro do outro, para garantir uma dupla proteção. Dentro desses muros, podiam viver uma vida pacífica. No entanto, os muros não garantiam proteção para sempre. Mesmo depois de 100 anos, as pessoas viviam com medo dos titãs. Um jovem chamado Eren Yeager, que vivia no distrito externo, sonha em ir além dos muros algum dia para explorar o mundo. Ele frequentemente fala com seus amigos, Armin e Mikasa, sobre os mares e oceanos do mundo exterior. Um dia, eles decidem ir até a fronteira e tentar escalar o muro para saltar para o outro lado. À medida que se aproximam da fronteira, o grupo se surpreende com o tamanho do muro quando o vêem de perto pela primeira vez. Armin e Mikasa mostram-se céticos diante da ideia, afirmando que os titãs ainda poderiam estar do lado de fora. Mas Eren insiste que já se passaram 100 anos desde que alguém os viu e, como não tem humanos dos quais se alimentar, provavelmente morreram. Sua conversa é interrompida quando a patrulha de fronteira chega para prender o grupo por estar muito perto do muro. Enfurecido com a polícia que tenta capturar seus amigos, Eren reage contra eles, ignorando completamente o fato de que poderia ser executado pelo crime. Nesse momento, o capitão Suda se aproxima deles e pede aos soldados que se retirem. Ele promete punir pessoalmente o grupo e leva os soldados. Suda compreende o desejo de liberdade do Eren, mas critica suas ações como infantis. Em seguida, informa sobre a abordagem militar para explorar além dos muros. Explica que o governo enviou alguns soldados ao exterior para inspecionar a situação para que o Eren não tivesse que colocar sua vida em risco. De repente, uma forte explosão assusta a todos. Em seguida vem um terremoto e o chão começa a tremer. O grupo recua enquanto o muro se move agressivamente. Então, vem o que ninguém esperava ver. A terrível imagem de um gigante colossal do outro lado, maior que o muro, solta um grito monstruoso, ensurdecedor e começa a chutar o muro. Os oficiais da patrulha observam aterrorizados, sem poder fazer nada para detê-lo. O titã, depois de algumas poucas patadas, finalmente rompe o muro e depois desaparece na fumaça. Tudo fica em silêncio por alguns segundos. Em seguida, os soldados veem muitos outros gigantes passando pelo buraco que deixaram para trás. Os soldados atacam os monstros com balas de canhão, que, no entanto, causam pouco ou nenhum dano, já que parecem ter poderosas propriedades regenerativas. As feridas causadas pelo canhão cicatrizam em ritmo rápido. Pouco depois, os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los um por um. Todos começam a correr por suas vidas enquanto os titãs destroem casas e agarram quantas pessoas podem. Armin se perde na multidão, enquanto Eren e Mikasa correm em direção à igreja do Village, onde as pessoas estão se refugiando. Mikasa nota um garotinho no chão, prestes a ser pisoteado pela multidão em fuga. Ela vai salvar o menino, mas acaba se separando de Eren no processo. Eren é arrastado para dentro da igreja, mas as pessoas imediatamente fecham a entrada sem permitir que mais ninguém entre. Eren olha para sua amiga mais querida através da janela da igreja, enquanto uma titã fêmea com dentes aterrorizantes se aproxima dela. Mikasa sabe que nada pode salvá-la agora, então inclina a cabeça aceitando seu destino. Nesse momento, uma forte explosão arremessa todos dentro da igreja para trás. Quando Eren olha para fora novamente, Mikasa e a titã não estão em lugar nenhum. Ele corre para fora em busca de Mikasa, mas só encontra as ruínas da cidade que costumava ser seu lar. Quando ele se vira, vê os monstros destruindo a igreja e devorando todos que estavam dentro. Depois, vagueia aquela cidade destruída sem esperança. 10 meses após esse terrível evento, um líder dos soldados investigadores chamado Isuru é enviado ao Comando de Segurança Pública para uma inspeção. Muitos soldados se alistaram no exército local para eventualmente enfrentarem os titãs. Cada soldado se esforça ao máximo para treinar e se preparar para enfrentar os monstros quando chegar o momento.
Isuro avaliará e selecionará algumas descobertas feitas pelos pesquisadores, como armas ou estratégias para derrotar os titãs. Entre os pesquisadores, há uma investigadora chamada Capitã Rangi Zove. Ela é uma investigadora que rejeita as propostas dos outros. E Isuro se sente atraído por ela, então, após uma reunião, a segue até uma base de pesquisa. Ele se surpreende quando Rangi de repente o captura e ameaça matá-lo. Isuro tenta persuadir Rangi a perdoá-lo por isso. Ela o perdoa e diz que vai lhe mostrar o sujeito de pesquisa secreto que tem realizado, fazendo que prometa que não contará a ninguém. Esse sujeito não é nada menos que um titã faminto preso na base de pesquisa secreta de Rangi. Ela tem estudado esse titã por muito tempo para aprender mais sobre ele. Isuro, ao ver isso, ficou completamente perplexo sobre como seu maior inimigo poderia viver e sobreviver em sua base sem ser morto, e sentiu que isso era muito perigoso. Rangi, então, explica que, baseado na sua pesquisa, a fraqueza dos titãs estava na parte de trás do pescoço deles. Ela demonstrou que eles se curavam instantaneamente de qualquer ferida que não estivesse na nuca. Portanto, continuou trabalhando em uma ferramenta que pudesse ser usada para voar e atacar a parte de trás do pescoço dos titãs. Enquanto discutiam, um superior chegou à cena e informou que os titãs estavam atacando lá fora. Pediu a todos que se apressassem e fugissem. Rangi tomou ações com a intenção de salvar seu sujeito de pesquisa. O superior, no entanto, achou que ela estava louca, porque era impossível fazê-lo, mas Rangi insistiu. E no final, o titã se enlouqueceu, se libertou e agarrou o corpo de Rangi. Surpreendentemente, não a feriu ou a devorou. Em vez disso, ficou mais calmo. Enquanto Rangi percebia que poderia haver algum tipo de racionalidade no titã, Isuro atacou e, escalando suas costas, golpeou o titã com um único golpe na nuca, matando-o instantaneamente. Rangi, ao ver isso, fica surpresa e muito triste, já que o titã que ela havia cuidado por tanto tempo morreu em um instante. Desde então, ela se isolou e continuou trabalhando sozinha em sua pesquisa. Depois, Rangi apresenta orgulhosa aos líderes uma ferramenta chamada o Equipamento de Manobra Tridimensional. Essa ferramenta é um dispositivo de lançamento que os humanos poderiam usar para se mover na direção que desejassem. Ela esperava que com essa ferramenta, os soldados pudessem derrotar mais facilmente os titãs. No entanto, dominar o uso dessa perigosa ferramenta requeria um treino sério. Inicialmente, não foi autorizado seu uso, pois era considerado muito perigoso. Mas Isuro tentou ajudar Rangi, e no final, a ferramenta foi autorizada para uso. Enquanto isso, vemos Sasha e seu cachorro chamado Shiro. Ela vive uma vida dura, tendo que sobreviver na floresta com seus parentes caçando para conseguir comida. É conhecida como uma caçadora hábil devido às suas habilidades com arco e flecha que usa para caçar animais na floresta para se alimentar. Quando retorna da floresta com seus parentes, encontram a cidade em ruínas devido ao ataque dos titãs. Isso a leva a correr para salvar sua tia e seu tio em casa, e ir para um lugar mais seguro. No entanto, no caminho, Sasha não percebe que seu cachorro Shiro correu na direção oposta quando ela foi salvar seus parentes. Ela entra em pânico e tenta procurar por Shiro, mas é impedida, já que se considera perigoso permanecer ali. Alguns soldados da base estão fugindo, mas são capturados pelos titãs e alguns devorados. Dias depois, Sasha acaba se juntando a um posto de proteção e começa a treinar como soldado. Ela e outros soldados são treinados rigorosamente para se defenderem dos titãs. O tempo passa, e um ano depois disso, todos os sobreviventes do ataque anterior dos titãs se mudaram para o distrito interno. E o exército planejou e se preparou para recuperar o distrito externo. Depois da influência de refugiados que se mudaram para o distrito interno e do abandono das terras férteis do distrito externo, a escassez de alimentos começou a cobrar vidas. Se isso continuasse, todos eventualmente morreriam. Sua única opção de sobrevivência era recuperar o distrito externo e reparar o muro destruído. O diretor das forças militares, chamado Comandante Kubold, faz um discurso aos soldados e chama Rangi ao cena. Agora, ela é a líder do armamento das tropas. Rangi então demonstra sua criação, o equipamento de manobra tridimensional, que ela afirma que os ajudará a lutar contra os titãs. No entanto, acidentalmente quase acerta alguns soldados com ele. Em seguida, vemos Eren e Armin na multidão militar. Acontece que ambos sobreviveram ao ataque de 2 anos atrás e agora se uniram ao exército. Eren quer se vingar dos titãs por matarem a mulher que amava, Mikasa.
O Capitão Suda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu a vontade de viver. Agora é um distribuidor de alimentos no exército e um alcoolista. Os soldados planejam invadir o distrito exterior à noite quando os titãs estarão dormindo. Querem fechar o caminho pelo qual os gigantes invadiram a cidade para que não possam entrar novos titãs. Depois, poderão matar os que restarem e recuperar seu distrito. Randy pede a todos que avancem lentamente e não façam barulho, pois os monstros são sensíveis aos sons. A entrada para o distrito exterior se abre e o exército sai em caminhões militares. À medida que avançam, o capitão abruptamente ordena que parem os veículos ao sentir movimento à frente. Os soldados olham lentamente ao redor apenas para encontrar vacas vagando pela cidade. Uma das soldadas, chamada Gianna, ouve um bebê chorar e decide investigar, colocando sua vida em risco. Eren segue a garota e acabam dentro de um prédio destruído. O choro fica mais claro à medida que avançam. De repente, um líquido viscoso cai sobre Gianna. Ambos olham para cima e ficam horrorizados ao ver um enorme titã bebê devorando um humano. O bebê cai na frente deles e começa a chorar. Eles saem correndo assustados. Os soldados começam a entrar em pânico por causa do barulho, mas o capitão ordena que fiquem calados e não atraiam nenhum titã. De repente, uma mão gigante emerge do nada e agarra o capitão. Os titãs acordaram, e agora os soldados estão em grande perigo. Eren e Gianna correm em direção ao grupo enquanto o monstro gigante os segue. Começam a correr de volta aos veículos, mas o comandante Kubal sente o perigo e foge com o veículo e as armas. Randy, de dentro do veículo, diz ao grupo para se dirigir a um prédio abandonado próximo. Os soldados correm para o prédio, mas são cercados por titãs antes que possam escapar. Perdem toda a esperança, quando, de repente, aparece um assassino de titãs e capitão do regimento de exploração, Shikishima. Ele usa um dispositivo de propulsão para matar os titãs no ar, golpeando o ponto fraco atrás de seus pescoços. Shikishima tem uma parceira tão habilidosa quanto ele. Os titãs mortos caem no chão e evaporam suavemente. Finalmente, Eren vislumbra a amiga de Shikishima e se surpreende ao ver que é Mikasa. Entretanto, Mikasa não presta atenção ao seu velho amigo e olha para Shikishima, que sorri para ele. Em seguida, eles se dirigem ao prédio, seguidos pelos soldados. Acontece que o comandante Kubal nomeou Shikishima para ajudar na missão. Shikishima salvou a vida de Mikasa naquele dia e até a ensinou a lutar contra os titãs. Desde então, têm trabalhado como parceiros. Vivendo no mundo de titãs, Mikasa aprendeu a dura realidade da vida e já não quer se associar com pessoas de seu passado. Mais tarde, um dos soldados culpa Eren por atrair os titãs antes e colocar a vida de todos em perigo. Os dois começam a brigar, mas logo são interrompidos por Mikasa. Shikishima pergunta o nome de Eren e demonstra sua superioridade ao levá-lo para o lado para conversar em privado. Eren diz a Shikishima que quer aprender a matar os titãs e culpa os monstros por aprisioná-los. Shikishima ri dele, afirmando que os humanos se aprisionaram sozinhos, não os titãs. Tinham muito medo de lutar e sua covardia os levou aonde estão. Depois zomba de Eren de covarde. Quando Eren nega ser covarde, Shikishima pede que deixe de lado seus medos e lute contra os titãs por sua liberdade. Depois, Eren procura Mikasa e a encontra tocando um piano quebrado. Ele tenta se aproximar dela, mas Mikasa parece indiferente aos seus esforços. Diz que se tornou uma pessoa diferente quando o bebê que estava cuidando morreu. Mikasa então revela uma marca de mordida no seu corpo, mostrando que ataque do titã lhe fez. São interrompidos por Shikishima, que dá uma maçã para Mikasa com a mão, demonstrando seu afeto por ela. Um desolado Eren sai correndo e grita de agonia. Seu único amor, por quem queria se vingar dos titãs, já não é a pessoa que costumava ser. Nesse momento, Gianna se aproxima de Eren e consola-o. Os dois retornam ao prédio e conversam, enquanto outro casal ao lado se beija. Gianna se emociona ao contar a Eren sobre a sua filha, que está de volta no distrito interior. Depois tenta seduzir a Eren e se impõe, mas são interrompidos quando um olho gigante os observa através de uma janela. Rapidamente, agarra Gianna com a boca sem darem muito tempo para reagir. Eren observa sua amiga sendo devorada pelo monstro. Muitos outros titãs se aproximam do prédio. Shikishima, Mikasa e outros soldados se equipam com seu equipamento e lutam contra os titãs. Shikishima mata a maioria deles junto com Mikasa, mas muitos outros ficam feridos porque é a primeira vez que lutam. Os explosivos são o único recurso que ajudarão a eliminar os titãs a longo prazo. Por isso, o comandante Kubal pede a todos que protejam os explosivos. Enquanto isso, o casal que se beijava antes é atacado e o homem morre no encontro. A mulher fica devastada pela morte do Levante e jura vingar-se da criatura que o matou.
Em seguida, vemos alguém entrar no veículo com os explosivos e se afastar. A mulher, que acaba de perder seu amante, planeja se sacrificar e pula no veículo para acionar os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã que matou seu amado. Quando colide contra o titã, a explosão faz com que suas pernas se desintegrem. Entretanto, o ataque não funciona, porque as pernas do titã crescem rapidamente. A única forma de matá-los é atacar o seu ponto fraco. Eren ainda está no topo do prédio e não ajudou os outros a derrotar os titãs. Ele se lembra das palavras de Shikishima e usa seu equipamento de manobra 3D para atacá-los. Luta no início, mas consegue a sua primeira morte com uma orientação de Shikishima. Entretanto, perde o equilíbrio imediatamente depois e voa direto para a boca de outro titã. O titã arranca uma das pernas dele, mas ele consegue se salvar saltando para o telhado. De repente, um titã agarra a Armin enquanto tenta escapar. Os outros tentam salvá-lo. Quando o titã está a ponto de devorá-lo, Eren geme de pão, mas não deixa de tentar ajudar seu amigo. Ele arrasta-se à beira do prédio e salta para a boca do monstro, mantendo-a aberta. Armin está prestes a deslizar pela garganta do titã, mas é salvo. Entretanto, Eren cai no estômago do titã. Lá está cercado por vários cadáveres, um deles sendo Giana. Enquanto isso, Mikasa e os demais estão em um telhado, onde Armin conta a morte de Eren. Mikasa não consegue esconder suas emoções e logo se lamenta ao ouvir a notícia. Furiosa, vai atrás dos titãs e os mata todos. Entretanto, seu combustível acaba no meio do caminho, fazendo com que caia no chão. O titã que devorava Eren se aproxima de Mikasa e está prestes a devorá-la também. Mas, de repente, uma mão gigante emerge da boca da criatura. Em seguida, seu corpo explode, revelando outro titã dentro dele. O titã 9 formado luta contra os de sua própria espécie e os mata um a um. Os soldados sobreviventes observam atônitos ao perceberem que o novo titã, na verdade, é Eren. Depois de matar todos os titãs, o titã se aproxima agressivamente do prédio. Eren parece ter esquecido quem é e entra com a intenção de atacá-los. Os soldados se traem com medo, exceto Mikasa, que grita o nome de Eren. Entretanto, ele não para e a agarra. Enquanto a observa, lentamente recupera sua memória e começa a reconhecer Mikasa. Depois cai morto no chão e começa a evaporar, como os outros titãs. Mikasa corta o ponto fraco e o Eren humano emerge da criatura. Para a surpresa de todos, Eren regenerou sua perna com a ajuda dos poderes regenerativos da criatura. O último titã finalmente se evapora e Eren lentamente recupera a consciência. Em seguida, é mostrado um flashback de Eren quando era criança. Seu pai experimentava em engenharia genética. Ele injetava um serum capaz de transformar uma pessoa em um titã. O Capitão Suda também estava presente e ajudou a esconder Eren quando o governo veio encerrar os experimentos de seu pai. Os soldados liderados pelo comandante Kubal levaram os pais dele e os mataram, enquanto o menino se escondia. O comandante incendiou o laboratório, enquanto o Capitão Suda o levava para longe do perigo. Voltando para o presente, Eren acorda chocado e se encontra amarrado pelos soldados com armas apontadas para ele. O comandante Kubal entra no prédio e começa a expor sua filosofia, explicando como a humanidade se uniu ao descobrir um inimigo comum, os Titãs. Embora os recursos tenham se tornado escassos, agora todos são mais felizes porque são iguais. Mas a capacidade de Eren de se transformar em um Titã ameaça essa existência pacífica. Eren tenta desesperadamente expressar que é humano, mas o comandante se recusa a permitir que ele viva. Justo quando Eren está prestes a ser executado, Armin se apressa e defende seu amigo, afirmando que foi Eren quem salvou a todos dos Titãs. Garante ao comandante que seu amigo será um recurso valioso para a humanidade, pois pode defender a cidade contra os Titãs. A Capitã Hange também não concorda em matar Eren, mas apenas porque deseja experimentá-lo e estudá-lo como Titã. Armin continua tentando persuadir o comandante, dizendo que é um míssil desativado perto da cidade exterior e que, com a ajuda de Eren, conseguirão certamente reparar o muro. A tentativa do garoto de influenciar o comandante só piora a situação, pois o comandante acusa Armin de sabotar a missão anterior e destruir os explosivos. O comandante ordena que os soldados atirem, enquanto Eren continua suplicando a todos que lhe deem uma chance de cumprir seu propósito e ajudar as pessoas dentro da cidade. Ao ver que seus amigos estão prestes a serem mortos, Mikasa finalmente decide lutar por suas vidas. Mas o comandante pergunta, por que está defendendo o monstro? Sem outra opção, Suda grita para que parassem e procede a explicar os poderes de Eren. Aparentemente, ele pode se controlar enquanto é um titã, mas sua consciência desvanece com o tempo. Antes que o homem possa explicar mais, um tiro é disparado e ele cai no chão. Suda tenta falar com o último suspiro, mas falha e morre.
De repente, um titã cai do telhado esmagando o comandante e os soldados próximos. As pessoas atiram no monstro, mas seus ataques ricocheteiam em sua pele, que parece ser feita de armadura. O gigante mata facilmente os soldados com um único golpe, e agarra Eren em suas mãos. Tentam atacar o pescoço do titã, mas ele bloqueia com a mão, mostrando sinais de consciência. O titã se vira para os soldados e Mikasa se prepara para defender seus camaradas. Estranhamente, a criatura observa ela e deixa de atacar, poupando suas vidas. O gigante então se retira do prédio, levando Eren com ele. Em seguida, vemos Armin envolver alguém em um traje de titã, e depois vemos um funeral realizado pelos soldados em homenagem aos caídos. Armin vê Mikasa prezar por Eren. Depois que Armin enterra os mortos, a Capitã Hanji assume o comando e decide prosseguir com um plano para restaurar o muro. Primeiro, devem recuperar a bomba que Armin mencionou, e depois seguir em direção aos muros externos. Mikasa hesita em voltar à sua cidade natal, mas decide que deve proteger seus camaradas. Ao mesmo tempo, Eren acorda em uma sala branca ouvindo música antiga de mais de 100 anos. Ele se vira, só para ver uma vitrola tocando um disco de vinil, e a examina com curiosidade. A música para e ouve a voz de um homem, que resulta ser o Capitão Shikishima. O homem explica que salvou Eren do Titã, mas não conseguiu matar o monstro, já que este conseguiu se escapar. O capitão começa a mostrar a Eren imagens de um século atrás, explicando as origens dos Titãs. Aparentemente, os humanos voliam criar armas de soldados através da engenharia genética, e criaram os gigantes, agora conhecidos como Titãs. Entretanto, perderam o controle do vírus, que começou a se espalhar pela população, onde as pessoas se transformavam aleatoriamente em Titãs, e destruíram a sociedade humana. Sem saber quem se transformaria em seguida, os humanos começaram a lutar entre si de maneira suspeita, o que levou à autodestruição. De alguma forma, um grupo de pessoas nunca se transformou em Titã e se escondeu dentro dessas muralhas. Eventualmente, formou-se um sistema de governo que gradualmente se converteu na sociedade atual. Os quartos brancos em que estão agora foram construídos pelo governo para monitorar as pessoas, garantindo que elas esquecessem o passado da humanidade para que fosse mais fácil controlá-las. O capitão afirma que o ataque às muralhas foi planejado pelo governo para incutir medo no povo à medida que começavam a questionar o que havia além. No entanto, o capitão vê esperança em Eren, já que ele consegue manter a consciência após se transformar em Titã. Ele acredita que juntos podem impedir que o governo escravize as pessoas. Os dois partem, e o capitão apresenta Eren aos seus seguidores e a uma grande quantidade de explosivos que roubou do comandante. Também mostra as armas da época das guerras contra os titãs, que eram ineficazes contra os gigantes, mas usadas para matar pessoas. Shikishima entrega a Eren os dispositivos do equipamento de manobra tridimensional e diz ao garoto que agora ele está no controle do seu próprio destino. Enquanto isso, os membros da tropa conseguiram extrair o míssil do solo e planejaram seu curso em direção ao buraco na muralha antes que qualquer titã os notasse. Mikasa observa de longe, lembrando-se de tempos mais felizes quando ainda estava com Eren. O grupo segue rumo à cidade, mas Armin freia bruscamente ao ver um veículo blindado à frente de seu caminhão. Um grupo de soldados desembarca e aponta suas armas para eles, enquanto Eren sai do carro e se reúne com seus amigos. Ele pede desculpas a Mikasa por tê-la preocupado, e a garota fica claramente feliz em vê-lo vivo. Shikishima salta do veículo e examina a bomba que o grupo recuperou. A Capitã Hanji se emociona ao ver as armas dos soldados e pula no tanque para inspecionar as máquinas da época das guerras contra os titãs. Shikishima reivindica a posse do míssil sob a mira de uma pistola e explica seu plano para derrubar o governo, destruindo as muralhas internas. Os titãs invadiriam a cidade e matariam os funcionários do governo, derrubando permanentemente a ordem atual. Eren se surpreende com o plano do capitão, pois acreditava que usariam os explosivos para reparar a muralha. Ele pergunta sobre o destino dos cidadãos que vivem dentro da cidade, mas Shikishima acredita que eles merecem esse fim por terem permitido que tal tirania existisse. O capitão diz a Eren que abandonasse seu passado e se juntasse à causa, mas o garoto começa a se lembrar de todas as mortes e do sofrimento causados pelos titãs. Ele grita de agonia e afirma ao capitão que se recusa a esquecer seu passado. Ao ver que não será ouvido, Eren investe contra Shikishima, mas é imediatamente derrubado. Ele se levanta e tenta atacá-lo novamente, mas o homem desvia de todos os seus golpes e rapidamente contra-ataca, jogando-o ao chão. O capitão desafia o garoto a se transformar em titã, enquanto Eren continua atacando furiosamente, sem sucesso. Mikasa implora que o capitão pare de bater no seu amigo, mas Shikishima ri
e aproveita para humilhar Eren, beijando a garota à força. Ela esbofeteia o homem, mas acaba sendo quicada ao chão. Isso enfurece Eren, que ataca cegamente, tornando-se apenas um saco de pancadas para Shikishima. Armin tenta bolar um plano para ajudar seu amigo enquanto observa o prédio instável com Sanage. Antes que Shikishima possa finalizar Eren com sua espada, Armin grita para que ele pare e ameace detonar a bomba. Ele manda Sanage resgatar Eren e levá-lo ao caminhão, mas o capitão não acredita na ameaça e ordena que seus homens atirem. De repente, um gancho de escalada atravessa o rosto de Shikishima e prende-se ao prédio instável. Sanage corre e começa a puxar a estrutura, gritando para Armin fugir. Os soldados disparam contra ele, mas Sanage persiste e consegue derrubar o prédio sobre a bomba. Enquanto Armin aproveita a explosão para escapar, lamenta a morte do amigo. Porém, Shikishima reaparece, de alguma forma sobrevivendo, e sobe no veículo declarando que pegará o míssil. Em seguida, surpreende a todos ao cravar sua espada no próprio coração. Ossos começam a saltar de suas costas e ele se transforma em um titã, revelando ser o monstro responsável por levar Eren e matar o comandante Kubal. Eren pensa em se apunhalar também, para se transformar, mas Jin o impede, dizendo que, ao contrário de Shikishima, ele não está sozinho, e que juntos derrotarão o inimigo. O titã armadurado se aproxima do grupo e demonstra sua força ao destruir facilmente outros 2 titãs. O esquadrão avança para distraí-lo. Sasha dispara uma flecha explosiva em seu olho, cegando-o temporariamente. Jin ataca a junta da armadura, enquanto Mikasa corta os dedos do titã. Eren aproveita o ponto cego do monstro e corta o tendão, derrubando-o no chão. Ele tenta dar o golpe final na nuca dele, mas o titã o percebe e quase o acerta. Eren o salva, mas o blindado vai em direção ao míssil. Antes que consiga alcançá-lo, Eren se transforma no titã Berserker, e os 2 monstros avançam um contra o outro. Eles trocam golpes violentos, mas Eren está em desvantagem, já que a armadura de Shikishima resiste a tudo. O titã armadurado o domina e o derruba com uma poderosa patada na cabeça. Quando vai finalizá-lo, Eren agarra uma pá de um helicóptero próximo e crava-a no inimigo, quase partindo-o ao meio. Ele reúne todas as suas forças e deixa um último golpe derrubando o titã contra os prédios. Shikishima retorna à forma humana enquanto Eren, exausto, carrega a bomba até a muralha com a ajuda de seus amigos. Mikasa ajuda a despertá-lo, lembrando da promessa de ver o oceano juntos. Então, Eren encaixa a bomba na estrutura. Enquanto isso, Hanji sobrevive à explosão anterior dentro do veículo blindado e se surpreende com sua sorte. Ela começa a recuperar lançadores de foguetes, acompanhada por um homem misterioso. Armin ajusta o temporizador da bomba para detonar em 5 minutos. Antes que o grupo parta, o comandante Kubal aparece no topo da muralha, revelando ter sobrevivido. Ele oferece dinheiro e privilégios em troca de deixarem a muralha intacta e entregarem Eren ao governo. Diante da recusa do grupo, ele atira neles e fere Armin. Ele grita que fora das muralhas só há o caos, e que o povo precisa delas para ser feliz. Antes de terminar, é atingido pelas flechas de Sasha e cai. Para o horror de todos, Kubal também se transforma, revelando ser o titã colossal que destruiu a muralha 2 anos atrás. A equipe avança contra o gigante para vingar todos aqueles que ele matou, mas tem dificuldades para se aproximar, já que o titã emite altas temperaturas. O monstruoso gigante tenta agarrar o míssil e impedir a explosão, enquanto o temporizador continua a contagem regressiva até o último segundo. Jin ataca o titã tentando evitar que ele destrua a bomba, mas é morto com um único golpe do monstro. O titã colossal se dirige a Eren, tentando agarrá-lo, mas é atingido por uma explosão massiva que a Capitã Hanji disparou de baixo. O titã colossal continua lutando para alcançar a bomba apesar de seus ferimentos, dando a Eren a oportunidade de pousar atrás de suas costas. O comandante se aproxima e quando o temporizador chega ao último segundo, surpreendentemente a bomba não explode. O titã conseguiu danificar o detonador, e Mikasa corre até a bomba para tentar consertá-la, mas não sabe o que fazer. Surpreendentemente, Shikishima sobreviveu à luta com Eren e aparece atrás da garota. Ele zomba de seus esforços para reparar as muralhas e arremessa ao chão. Está desapontado com a humanidade por ter escolhido a segurança em vez da liberdade, pois percebe que eles sempre tentarão consertar as muralhas. Mikasa convence o capitão de que ele ainda pode libertar a humanidade destruindo o tirano que oprime o povo.
Ao mesmo tempo, Eren consegue se aproximar do comandante e corta a parte de trás do pescoço do Titã. No entanto, o protagonista é agarrado pela mão gigante do Titã antes que consiga dar o golpe final. Quando o Titã está prestes a matar Eren, o capitão escala o topo da muralha carregando o míssil, fazendo com que o gigante libere o garoto de sua mão. Shikishima se aproxima e introduz o míssil na boca do Titã, causando uma explosão massiva que destrói ambos. Uma reação em cadeia provoca uma segunda explosão que rompe a parte superior da muralha, fazendo com que o concreto desabe. Enquanto Eren tenta escapar desesperadamente do desmoronamento, o garoto é arremessado pela onda de choque, mas é salvo por Mikasa, que se recusa a soltá-lo. Rochas gigantes caem diante da entrada e bloqueiam completamente o buraco. Eren e Mikasa escapam da queda e escalam até o topo da muralha. Ficam extasiados quando finalmente veem o oceano à distância e se maravilham com sua beleza. No entanto, não percebem as câmeras que os observam secretamente por trás, enquanto uma voz robótica revela que há planos para os dois no futuro.